Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é João. Hoje vamos falar sobre Balada para Sophie, do escritor português Felipe Melo, não aquele que passou por Fluminense, Palmeiras, Seleção Brasileira, Quebrador de Canelas, lembra dele? E ilustrado por Juan Cavia, argentino. Ambos os autores são artistas não só da nona arte dos quadrinhos, como também de outras formas, como o cinema. O próprio Juan Cavia trabalhou no filme argentino Filmaço, recomendo demais, O Segredo dos Seus Olhos. Felipe Melo também tem experiências no cinema e é um músico. E é a música que é o grande tema deste quadrinho, tá bom? Porque a Adeline é uma jornalista que vai entrevistar o grande músico Henrique Bonjour na sua casa em Crécy-la-Valoise, na França, tá bom? Apesar de ser uma BD lançada originalmente em Portugal, a história toda se passa na França. Tem inclusive um momento histórico em que o Henrique Bonjour, né? Ele vai, depois de muita insistência, depois de muito charme, depois de muito manejo da Adeline, da jornalista, ele finalmente vai contar a sua história, apesar de toda a sua rabugentice, toda a sua irritância, ele vai contar a sua história. E tem um momento muito interessante em que os alemães invadem a França no período histórico da Segunda Guerra Mundial, tá? Interessante isso. Mas eu falei que foi originalmente publicado em Portugal. Vou falar um pouco da minha edição, que é em capa dura, publicado pela Companhia das Letras. É a edição que é disponível nas livrarias em Portugal. Comprei na minha viagem que fiz a Lisboa. E é exatamente igual à edição brasileira publicada pela Pipoca e Nanquim alguns anos atrás, tá certo? Como eu disse, a história vai ser basicamente a história de vida do pianista Henrique Bonjour, que na verdade não se chama Henrique Bonjour, se chama Julien Dubois. Esse é o nome verdadeiro dele e não o seu pseudônimo artístico, né? E vocês podem perceber que o Juan Cavia ele tem um manejo muito bom na sua arte, não só de criar uma arte própria, uma arte bem caracterizada, bem com traços às vezes são traços fortes, às vezes são traços finos. Acho que na maior parte do tempo são traços finos, mas que se complementam muito bem, fazem essas caricaturas bem expressivas e os cenários são lindos, a caracterização de cada época é linda e principalmente a paleta de cores me impressionou bastante. Uma escolha muito boa de cores para cada momento histórico, para cada momento da vida do Henrique Bonjour, né? Na verdade é o Julien Dubois. E, bem, ele vai contando sua história, e a sua história passa por alguns altos e baixos, tá? Então, ele é um prodígio, vamos dizer assim, sempre foi um prodígio no piano, mas muito mais porque sua mãe o obrigou. E ele, inclusive, vai passar por alguns traumas na vida dele, principalmente, inicialmente, na verdade, na infância, que vão fazer com que você até entenda o comportamento que ele vai ter ao longo da vida e principalmente na sua velhice de ser esse cara recluso, esse cara amargurado, já que ele passa por muitas dificuldades na vida, consegue superar algumas delas muito com a ajuda de outras pessoas. Em outros momentos, no entanto, ele vai realizar ações que são deploráveis, ações que você não vai concordar. No geral do livro, ele vai ser um personagem que vai ser difícil de você se identificar, difícil de você, na verdade, simpatizar com ele, justamente por isso, porque ele é um cara muito errado. Mesmo assim, o Felipe Melo tem a magia de colocar sutilezas em toda a história que fazem com que você consiga se relacionar com essa pessoa, mesmo ela sendo assim. E mesmo você entendendo parte dela, por mais que ela esteja errada. Todos os personagens aqui são muito ricos, personagens coadjuvantes que aparecem ao longo da história, a própria Adeline, todos são muito bem trabalhados no tempo que eles têm, tá? Como eu disse, tem aquele momento histórico e o personagem do Julien Dubois, né? Eu vou dar mais destaque a ele no vídeo porque ele é o principal. Ele é aquele cara que ele vai passar por dois arquétipos, talvez clichês, que são muito comuns, que é do artista que ele quer expressar seu tipo de arte, mas ele se vê obrigado
aí até tem uma cena bem curiosa, né, aqui no quadrinho sobre isso. Ele se vê obrigado a fazer um tipo de arte muito mais popular do que da qual ele não gosta. Então, ele tem a presença aqui no quadrinho desse personagem muito importante, que é representado como um bode, e aí vai também muita, não diria metalinguagem, mas muita metáfora, que também essas representações visuais aqui no quadrinho que são comuns, a princípio, a exemplo desse personagem, e aí ele vai assinar esse contrato que é como se ele estivesse vendendo a alma dele, mas na verdade ele está vendendo o seu talento. Então ele não consegue, ele é esse personagem que não consegue produzir o tipo de música que ele queria, que era a música clássica. E ele é também o tipo de personagem que ele vai entrar nesse mundo de vícios, nesse mundo de prazeres, de sexo, drogas e não rock and roll, sexo, drogas e música clássica, tá? Em meio a isso ele também vai viver um grande romance e, novamente, ele vai penar muito por causa dos vícios em que ele se afogou tentando preencher o vazio na vida dele, que foi causado por várias coisas. E ao longo de todo o livro, você tem também uma grande rivalidade do Julien com o François Samson, que é um pianista contemporâneo da mesma cidade dele, na qual ele tem essa rivalidade, mas parece muito mais que essa rivalidade vem por parte do Julien do que do próprio François, que ele não liga muito, que liga mais o Julien, como essa tentativa também de superar ele e assim conseguir algo na vida que para ele seja relevante. Então isso é muito interessante, tá? É muito interessante como ele vai se afundando cada vez mais nesse ódio, nessa inveja que ele tem do seu colega de profissão. E a história do próprio François Sanson é muito interessante também, mas aqui nós vemos a perspectiva, talvez, do outro lado, né? Talvez do que da pessoa que não seria tão interessante, mas na verdade sim, é bem interessante a história dele. E o quadrinho é muito bom, tá, gente? Muito bom mesmo. Ele tem um ritmo, uma dinâmica que é muito cinematográfica, né? Novamente falando sobre isso. E a arte, como eu falei, é excepcional, gostei demais. Os personagens são muito bons. Tem um final emocionante, tá bom? Um final emocionante. Não vou revelar como é, né? É claro. Esse quadrinho, ele foi dedicado a uma... Olha, inclusive tem extras bem interessantes, processo criativo. Tem extras que são... Tem também essa partitura, que eu já vou explicar o que é. E esse quadrinho ele foi dedicado a Beatriz Lebre. Na época da publicação original desse álbum, a Beatriz Lebre foi uma estudante da Universidade de Lisboa que ela foi assassinada. Então, fica em memória a essa pessoa esta obra de arte, tá bom? E ao final do quadrinho, você pode ouvir a tal balada para Sophie que dá o título à história. Então você escaneia lá o código do Spotify e ouve, e tem um grande significado na história essa balada, tá bom? Essa música. E bem, gente, Balada para Sophie é isso. É uma história que eu queria ler há muito tempo. Atualmente está esgotada no Brasil, tanto que eu tive que ir a outro país para adquirir o livro, né? Mas enfim, recomendo demais caso você tenha a oportunidade de ler. Deixa seu gostei, inscreva-se no canal, comente aí se você já leu, o que achou deste vídeo, compartilhe o vídeo com todos os seus amigos e vamos ver, né? Será que outras editoras ou a própria Pipoca Nanquim vai se interessar por trazer mais quadrinhos portugueses para o Brasil? Da própria dupla Felipe Melo e Juan Cavill, eles já publicaram vários que são bem aclamados na Europa, como tem um quadrinho chamado Pizza Boy, né, que eu não me interessei tanto, mas tem também um que eu vi lá na livraria, que é um quadrinho chamado Os Vampiros, que é sobre uma guerra que aconteceu num país da África que Portugal era colônia de Portugal, e aí, em meio a isso, você tem vampiros nesse lugar. Parece bem interessante, mas acabei não adquirindo. Enfim, minha gente, muito obrigado, até a próxima. Tchau.